assim como eu já teve dúvidas sobre o que é modo e o que é modalidade ventilatória, se você tem dúvida a respeito desses termos, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar melhor o que significa cada um deles. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, aproveite para se inscrever. Esse é o nosso primeiro vídeo de 2022 e esse ano a gente vai ter muito conteúdo aqui no canal. Eu sou Letícia Campos, sou fisioterapeuta e nesse vídeo eu vou te explicar o que é modo e o que é modalidade ventilatória. Você já deve ter tido dúvida a respeito desses termos, certo? Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender: modos e modalidades ventilatórias são coisas diferentes que se complementam. Quando a gente fala que a gente está ventilando um paciente mecanicamente, a gente sempre vai ter que escolher o modo em que a gente está ventilando e a modalidade. Por isso que falar que está em assistido controlado, por exemplo, que é um modo ventilatório, não significa que eu sei o que está sendo controlado. O paciente pode estar em assistido controlado e pode estar em pressão controlada ou em volume controlado e assim por diante. E esses termos modo e modalidade ventilatória acabam aparecendo de formas diferentes nos livros, nos artigos. Alguns autores chamam de modo, que eu vou chamar aqui de modalidade, e outros chamam de modalidade, que eu vou chamar aqui de modo. Mas de forma bem resumida, um significa o que está sendo controlado no ventilador e o outro significa quanto que o paciente está interagindo com o ventilador mecânico, quanto que ele está participando ou não da sua ventilação. Então aqui a gente vai chamar de modo ventilatório o quanto que o paciente está participando ou não. Então as combinações dos diferentes ciclos que podem acontecer no ventilador mecânico, o ventilador tendo maior ou menor controle, é o que a gente vai chamar de modo ventilatório. Agora, o que está sendo controlado no ventilador mecânico? A pressão ou o volume? Quando a gente fala de ventilação mecânica básica, ou a gente tem o controle da pressão, ou a gente tem o controle do volume e do fluxo. Então, isso é o que a gente vai chamar de modalidade, o que está sendo controlado no ventilador. Veja que esse é um termo que gera muita confusão. O que está sendo controlado no ventilador, ou seja, eu tenho o controle da pressão ou eu tenho o controle do volume. Isso não quer dizer que o paciente esteja em ventilação controlada, porque ventilação controlada é o que a gente chama de modo. Tem dois vídeos aqui no canal que eu explico exatamente o que é modo e o que é modalidade ventilatória. Vou deixar aqui nos cards para você poder assistir e entender isso melhor. Mas de maneira bem resumida, a diferença entre esses termos é essa. Modo é o quanto o paciente está interagindo ou não com o ventilador mecânico, participando da sua ventilação, e modalidade é o que está sendo controlado no ventilador. Então nós temos como exemplos de modos ventilatórios o modo controlado, em que o ventilador está tanto disparando como está ciclando a ventilação mecânica do paciente. O paciente não está participando, ele não está interagindo com o ventilador. A gente tem o modo assistido controlado. Esse modo assistido controlado, então, é quando o paciente está disparando a ventilação, mas o ventilador está ciclando, ele está fazendo todo o restante. E nós temos os modos que a gente chama de espontâneos. Por exemplo, quando o paciente está em CPAP traqueal, quando o paciente está em pressão de suporte, ele está tanto disparando como está ciclando o ventilador. Então, nesses casos, a gente chama de modos espontâneos, apesar do paciente não estar em respiração espontânea, ele estar ainda em ventilação mecânica. Quando a gente tem a combinação tanto de ciclos controlados, assistidos controlados ou espontâneos, a gente pode estar usando os modos que a gente chama de IMV ou SMV, que vai ser então a combinação desses diferentes ciclos. Quando nós estamos falando de modalidade ventilatória, como eu já adiantei, a gente está falando do que a gente tem controle no ventilador mecânico. O paciente ele pode estar, por exemplo, em assistido controlado, ou seja, ele está disparando, o ventilador está ciclando para ele, mas o que eu tenho controle do ventilador é a pressão. Isso significa que se ele está em pressão controlada, ou no caso de neonatologia em TCPL, por exemplo, isso significa que eu estou controlando a pressão, eu ajusto a pressão no ventilador mecânico e o volume que o paciente vai ter vai ser resultante tanto dessa pressão que eu ajustei, como também vai ser resultante da mecânica respiratória do meu paciente.
Se ele tem uma baixa complacência, para aquela pressão o volume vai ser menor. Se ele tem uma alta resistência, para aquela pressão o volume e o fluxo também vão ser menores. Mas significa então que eu estou controlando a pressão e todo o restante é resultante, de acordo com a pressão que eu ajustei e com a mecânica respiratória do meu paciente. Agora, se o paciente está, por exemplo, numa modalidade que é volume controlado, na ventilação controlada a volume, VCV, por exemplo, isso significa que eu tenho o controle do volume, porém a pressão vai ser resultante tanto do volume que eu ajustei, como também da mecânica respiratória do paciente. Vai depender da complacência, da resistência do sistema dele. Mas, veja, eu tenho controle do volume, mas o paciente pode estar em modo controlado, assistido controlado, SMV, IMV, o que significa que nos ciclos mandatórios, e ciclos mandatórios são aqueles que o ventilador participa, então ou controlado ou assistido controlado. Nos ciclos mandatórios, significa que o que eu estou controlando é o volume. Então, resumidamente, modo ventilatório é o quanto que o paciente está interagindo com o ventilador mecânico ou não. Como exemplos de modos ventilatórios, eu tenho modo controlado, assistido controlado, modo SMV, modo IMV e assim por diante. E modalidade é o que está sendo controlado no ventilador e o restante vai ser resultante. Exemplos de modalidades ventilatórias: pressão controlada, PCV, TCPL, que a gente usa muito em neonatologia, VCV, PSV, volume garantido e assim por diante. São diferentes modalidades, mas sempre lembre-se que eu vou ajustar o modo e a modalidade. Eles se complementam, não tem como eu ajustar ou um ou outro. Ele estar em assistido controlado é uma coisa, ele estar em PCV é outra. Ele pode estar em assistido controlado e em PCV. Ele pode estar em SMV e PCV nos ciclos mandatórios e PSV, por exemplo, pressão de suporte nos ciclos espontâneos. E assim por diante, tá certo? Espero que eu tenha te ajudado a entender esses conceitos. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, assim você ajuda o nosso canal a crescer e eu te vejo numa próxima oportunidade. Até mais!